no capítulo 3. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Lá depois de Crônicas, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, aí você vai andando, Crônicas. Como é um livro pequeno, às vezes é difícil de achar. Você pode ir lá no cabeçalho também da sua Bíblia e ver a página qual é. Já acharam? Capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Amém? Samuel é fácil, né? O 1 Samuel, lá no início da Bíblia. Depois vem Crônicas. E aí você vai. Hoje é feriado, né? Glória a Deus. Sim ou não? Não. Aparece, né? Porque os irmãos não vieram para a igreja hoje. Será que estão esperando Jesus bater na porta? Jesus não vai bater na porta de ninguém, não. Quando ele passar, vai passar rebanhando as suas ovelhas. E aí, meus amados, acabou. Quem vai, vai, quem fica, fica. Então vamos lá. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, o filho de Amedata, a gatita, adversário dos judeus. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu sei que você de repente já ouviu falar muito sobre a história de Esther, né? E hoje é o culto do Espírito Santo, né? É um culto de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. É o culto da gente se renovar, se avivar, se fortalecer, porque depois que Jesus foi assunto aos céus, o que ficou foi o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para nos orientar. Amém? É ou não é? Sim ou não? É verdade? Mas antes disto, bem antes, lá no começo de tudo, não era assim. Quem guiava os homens era o próprio Deus. Amém? Deus falava com o homem e o conduzia, mas a insatisfação do homem foi tão grande, querendo ter um rei sobre eles, que o Senhor permitiu. E os homens começaram a ser guiados pelos homens. E aí
tudo deu errado. Tudo começou a dar errado. Começando pelo próprio rei de Israel, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. E passou-se as centenas de anos. E o homem foi regredindo cada vez mais nos seus pecados, nas suas transgressões, nos seus erros. E a terra ficou totalmente coberta pelo pecado. De maneira que Deus já não se agradava mais dos homens. Entretanto, acredito eu, que houve uma conversa no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que estou falando? Nessa conversa que houve no céu, e o Senhor Deus já tinha no coração a intenção de acabar com tudo, se apresenta o Senhor Jesus. Imagino eu aquela conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus intercedendo por nós, falando ao Pai: não faça isso, meu Pai, vamos dar mais uma oportunidade, deixa eu ir lá, eu vou tentar convencer o homem da verdade. E Deus permitiu que Jesus viesse. Amém? E Jesus veio. Jesus se tornou carne no nosso meio. E aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério, falando e mostrando a graça e o poder de Deus para os homens, em especial no meio do seu povo, o povo judeu, porque esse era o povo escolhido por Deus. Hoje somos todos nós. Diga graças a Deus, irmão. A pior pessoa que possa existir na face dessa terra, que esteja viva, Jesus veio por causa dela. Jesus não veio por causa dos bons. Jesus não veio por causa dos sãos. Jesus veio por causa dos aflitos, dos necessitados, dos angustiados, dos doentes, e aí vai por aí afora. Você está entendendo até aqui? E Jesus fez sinais e maravilhas, não só no meio do seu povo, mas no meio de toda aquela gente que habitava a terra naquela época. E como nós sabemos, o cego começou a enxergar, diga graças a Deus. O paralítico começou a andar, diga graças a Deus. O leproso, ele foi limpo, diga graças a Deus. O morto, ele, diga graças a Deus. Olha só, sinais e maravilhas começaram a acontecer no meio dos homens, mas ainda assim eles não se quebrantaram diante do Senhor. Porque existem vários motivos, muitos, tá? Vou citar só 1, 2 ou 3. Os judeus esperavam que o Salvador, viesse de uma família nobre, rica, quem sabe, da descendência de um rei, Mas Jesus veio numa cidade humilde, no meio de um povo pobre, nasceu numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É o lugar onde coloca a vaca, onde coloca as ovelhas, onde se coloca
os animais, né? Aonde ali se tem criação. E não tinha lugar para Maria nem José ficarem, então ali foi o lugar onde Jesus nasceu. Por conta disso ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado também porque o povo de Israel naquela ocasião vivia debaixo do jugo dos romanos, e eles esperavam um rei guerreiro, alguém que ia libertar eles daquele cativeiro. E Jesus não veio para guerrear, Jesus não veio para brigar, Jesus não veio para contender com ninguém. Jesus ele veio para salvar, amém? Para conduzir o povo pelo caminho, viu? E assim, e por tantos outros motivos, Jesus foi rejeitado, ao ponto de ser levado e jogado na cruz do Calvário. Entretanto, tudo isso era um mistério glorioso, porque o próprio Deus sabia da dureza do coração do homem, mas era necessário que houvesse um sacrifício para que os homens tivessem direito ao arrependimento dos seus pecados e aqueles que crescem fossem salvos. Assim Jesus foi esse sacrifício vivo que morreu na cruz por você e por mim. E Jesus, irmãos, ainda que morto na cruz do Calvário e tendo levado sobre ele os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Diga graças a Deus. Oh, glória! E apareceu durante muitos dias, perante muitas pessoas. E no final da sua estadia aqui na terra, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador, que vai guiar vocês a toda a verdade. Amém? E hoje nós vivemos esses dias, os dias do Espírito Santo. Mas por que eu estou contando para você essa história? Para você entender, tá? Que esta época, este tempo de Esther, é um desses tempos, o tempo de Deus, o tempo que Deus falava com as pessoas para dar livramento, para dar escape, para salvar, para curar, para libertar, porque esta é a obra do Senhor. O Senhor veio, irmãos, para curar, para libertar, para salvar, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, nós estamos aqui nos reportando a um tempo específico, mas um tempo que não mudou, preste atenção, que não mudou durante todos esses tempos. E o que foi que não mudou? A fúria do nosso inimigo chamado Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas eu trago para você uma boa nova, que assim como o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida com abundância. Diga graças a Deus. Mas é bom você entender os acontecimentos, porque a fúria do inimigo, que não mudou, ele continua furioso,
Não me pergunte quando é que ele não vai ficar furioso, porque enquanto ele estiver agindo nessa terra, a fúria dele é terrível. O inimigo, como nós já falamos, vem para roubar, matar e destruir. E quem? O povo de Deus, que naquela época eram os judeus e que hoje somos todos nós. E o que foi que aconteceu? Satanás entrou na vida de um homem chamado Ramã, como nós lemos aí. Este homem foi um instrumento do inferno para querer destruir, matar todos os judeus, o povo que Deus escolheu. Mas o apóstolo Paulo, lá na frente, falava o seguinte, e eu quero que você repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Responde: ninguém. Amém? E o que foi que aconteceu? Antes que o inimigo armasse toda essa cilada, pela obra de Deus, foi introduzida naquele reino uma família. E nessa família havia uma moça chamada Esther. E essa moça, por obra de Deus, ela era uma judia, ela foi levada até o trono daquele reino, de tal maneira, porque Deus trabalha de tal maneira, que ela se tornou a rainha daquele reino. Olha só, Esther se tornou a esposa do rei Assuero, o homem mais poderoso que havia naquele mundo até então conhecido. Mas se ele era poderoso naquele mundo conhecido, nós temos um Deus que é poderoso dentro e fora desse reino também. Amém? Pequeno exemplo a gente tem, por exemplo, cada país tem o seu presidente, não é? Um presidente não se mete no país do outro, não se mete. Não. Mas nós temos um Deus, irmão, que é o comandante supremo. Ele vai de país a país, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Todo principado, toda potestade, todos os reinos estão subjugados ao nosso Deus. E antes que o inimigo armasse aquela cilada, finalizando com a destruição, Deus enviou uma saída. Amém? Isso quer dizer o quê? Que com o Senhor nada está acabado. Amém? Com o Senhor nada está acabado. Tá? A última palavra pertence a Deus. Não pertence aos homens, mas ao Senhor. E como a última palavra pertence ao Senhor, o que foi que aconteceu? O Senhor levou poderosamente esta mulher, a esposa do rei Assuero, até a presença do rei, coisa que era complicada, porque ninguém poderia chegar na presença do rei sem que fosse autorizado por ele. Qualquer pessoa que chegasse sem autorização, o rei levantava o seu cedro e aquela pessoa, ela era morta. Mas quando a graça do Senhor, do poder de Deus, do Filho e do Espírito Santo
está sobre nós, irmão, nenhuma ferramenta preparada vai poder subsistir contra o povo de Deus. Vocês estão entendendo? O tempo é curto. Infelizmente, gostaria de poder falar muito mais. Então, eu estou tendo que dar um corte aí tremendo e falar só aquilo que Deus quer, né? E aí, você que já leu essa passagem desse acontecimento, né? Deus vai e faz um grande movimento, de maneira que Ramã, esse homem usado pelo inimigo, ele é envergonhado, e o rei Assuero decide ouvir a Esther, e Esther, usada por Deus, porque quando a gente está na presença de Deus, e ela estava, Deus dá a direção, porque nem o rei sabia o que fazer. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O tio de Esther, chamado Mardoqueu, deu a ideia, usado por Deus. Assim como foi feita uma lei para matar todos os judeus, vamos fazer uma lei para que os judeus possam se defender também. E foi feita, e essa lei foi entregue em todas as cidades ou aldeias, em todos os lugares. Entenda tudo que nós estamos falando, tá? De maneira que naquele dia marcado para acontecer o extermínio do povo judeu, o povo judeu pôde se defender, e com a ajuda de Deus, o povo judeu se defendeu e sobreviveram. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque se você abençoar o povo judeu, que é o povo de Deus, você vai ser abençoado também. É como nós. Nós hoje somos povo de Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Logo, se alguém se levanta contra nós que somos povo de Deus, automaticamente amaldiçoados são. É triste falar isso, mas é uma verdade, porque escrito está que malditos são aqueles que se levantam contra o povo de Deus, e nós somos o quê? Povo de Deus. Por isso Satanás é amaldiçoado, e todo aquele que se levantar contra você, contra mim, contra o povo de Deus, amaldiçoado também será. É lamentável, mas é isso aí, é a lei de Deus. Por isso nenhuma ferramenta preparada contra você permanecerá. Todas elas cairão, o arco, a lança serão quebrados, porque você é uma pessoa de Deus. Amém? Diga aí para quem está do seu lado, irmão, acorda aí, ó, você é uma pessoa de Deus. Mas quem são as pessoas de Deus? São aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? São aqueles que se batizaram nas águas? São aqueles que são fiéis ao Senhor? Quem é o povo de Deus? É aquele que busca a face do Senhor? É aquele que está aos pés de Jesus?
ele disse que pelo fruto se conhece a árvore, é ou não é? Povo de Deus tem que dar fruto de Deus, amém? Povo de Deus é aquele que segue a Deus, é aquele que é discípulo de Jesus, é aquele que faz a vontade do Senhor. Esses é que são povo de Deus. Aqueles que não fazem isto, irmão, estão longe ainda de ser chamado de povo de Deus. Muitos, naquele dia, no dia do Senhor, muitos, vão se admirar, porque verão milhares de milhares serem arrebatados ao céu e eles ficarem na terra. E vão falar: mas por que eu não subi? Eu orava, eu jejuava, por que eu não subi? Eu era dizimista, eu era ofertante, por que eu não subi? Amados, vai ser uma dor muito grande. Sabe por quê? Deus não erra, amém? Deus não erra. Só que não vai haver mais tempo de conserto, não vai haver mais tempo de endireitar, não vai ter mais tempo, irmão, porque Jesus, ele veio e já levou aqueles que são dele. Eu falei aqui há uns meses atrás aí, início do ano mais ou menos, uma visão que o Senhor me deu. Eu chegava ali na porta da igreja e eu olhava para o céu e eu via muitas luzes subindo de um lado e do outro, muitas, eram muitas, não dava para contar. E o Espírito de Deus falava comigo ali na porta: é o meu povo que está subindo. E eu olhava para a minha direita, eu via um povo vindo de lá, uma grande multidão, daquele lado, chorando, se lastimando, triste. E o Espírito de Deus falava comigo: estes são os que ficaram. E quando eu acabava de ver essa visão, eu simplesmente também subi. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. O que nós estamos querendo falar com vocês nesta noite? Que tudo isto, irmãos, vai acontecer e nós temos que estar preparados. E para estar preparado, somente com o Espírito Santo de Deus. E com Ele, nós temos que estar buscando, adorando, glorificando, andando no caminho do Senhor, porque foi assim, irmãos, que Deus deu um livramento a Davi diante do gigante Golias. Foi assim que Deus deu livramento a Daniel na cova dos leões. Foi assim que Deus deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abdenego lá na fornalha. Quando o rei Nabucodonosor olhou e falou assim: nós não jogamos 3 camaradas lá dentro? Como é que eu estou vendo 4? E ele olhava e via Sadraque, Mesaque e Abdenego andando e conversando, e um quarto homem da fornalha conversando com eles. E daqui a pouco sai Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel, de dentro daquela fornalha,
e não havia uma linha sequer queimada da roupa deles, porque eles estavam cheios da presença de Deus. Quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor nos enche da sua presença, Ele nos fortalece, Ele nos dá livramento, Ele nos dá escape. O inimigo se levanta, mas é para cair. Ele é a nossa cura. Ele nos cobre com o sangue de Jesus, irmão. E nós somos então blindados pelo poder de Deus. E aí, meu amado, seja qual for a situação que você estiver, o Senhor está contigo. O Senhor estava ali, com Esther, e o Senhor mostrou a sua grande glória, salvando o povo judeu. E Ele quer continuar mostrando a sua glória na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, continuando a fazer os seus sinais e as suas maravilhas. A maravilha que o povo judeu precisava naquela ocasião era a salvação. E qual é a maravilha que você está precisando que o Senhor Deus faça na sua vida? Qual é a maravilha, qual é o milagre que você precisa que o Todo-Poderoso faça na sua vida? Eu quero dizer para você que se você está aí foi porque Deus trouxe você. Deus queria trazer mais pessoas? Deus queria. Deus tem chamado? Tem. Mas muitas vezes entra aqui e sai por aqui, irmão. O homem se esforça para ir trabalhar, levanta 4 horas da manhã, porque eu já levantei 4 horas da manhã, para ir trabalhar. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, pode estar fazendo calor, pode ser do jeito que for. O homem se levanta e vai trabalhar para granjear o seu pão de cada dia. É ou não é? Não é verdade? Por que não faz também assim para buscar a Deus? Muitas vezes o homem quer marcar na sua agenda o encontro com Deus. Hoje eu vou na igreja, amanhã não vou não, está fazendo frio, estou cansado, estou com uma dor na perna, está fazendo calor, é muito cedo levantar, muito cedo para me levantar. O que hora eu culto na igreja de manhã? 8 horas da manhã, eu tenho que levantar 7 horas. Ai, Deus me perdoa, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Pois é, como Deus vai fazer um milagre, hein? Como é que Ele vai fazer uma maravilha? Será que era assim nos dias que Jesus andava aqui na face da terra? Será que era desse jeito? Jesus, olha, vem aqui, tá? Vem aqui. E Jesus ia como um garçom na casa das pessoas para dizer para elas assim: você quer, hein? Ah, eu quero ser curado, mas é agora, hein? Será que era desse jeito? Não, não era desse jeito. As pessoas às vezes saíam das suas aldeias, das suas cidades. As aldeias às vezes eram longe demais, e quando elas chegavam até onde Jesus estava, Jesus já tinha saído, mas elas continuavam procurando o Mestre. O reino de Deus, irmão, é conquistado pela força. A vitória que você quer é conquistada pela força. A salvação é conquistada pela força, e é a cada dia. Não é apenas quando você aceita Jesus, se batiza nas águas e se torna membro ou dizimista da igreja, não. É a cada dia. É uma batalha secular.
A cada dia nós temos que nos levantar da nossa cama já agradecendo a Deus porque a gente está respirando. E a gente deve botar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, me cobre com o sangue do teu filho, me dá livramento e escape, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês já sabem: o mundo está mal, e muito mal, e nós não estamos com tempo, nós não temos tempo para ficar de bobeira. Nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que estar orando, nós temos que estar clamando. Fique vocês sabendo que Satanás já derrubou muita gente, que nesse exato momento ele está derrubando muita gente por aí afora. Hoje, poxa, eu não vou no culto não, porque tem um jogo de futebol. Fique, irmão, sabendo que Satanás, ele fica atrás do povo de Deus igual uma sombra, igual um leão, doido para dragar, e só Jesus pode fechar a boca desse leão. A serpente fica doida para dar uma cravada com seus dentes e soltar o seu veneno, mas só Jesus pode cortar a cabeça dessa serpente, só Ele, mais ninguém. E para que Ele venha fazer esse milagre na nossa vida, milagre de livramento, de escape, de cura, de felicidade, nós temos que estar nos pés do Senhor. Caso contrário, não vai adiantar nada. Então, igreja, que você coloque a sua vida nos pés do Senhor Jesus, que você busque ao Senhor de todo o seu coração, sabe? Obedeça, né? Como o Senhor falou a Josué, obedeça, medita e obedece na minha lei, porque ela vai te conduzir e você vai ser abençoado. Eu deixo esta palavra para vocês em nome de Jesus. Houve salvação no meio do povo judeu, e eu creio que nessa noite há salvação no nosso meio também. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eles oravam para que o povo fosse salvo. Ore você também pela sua vida, por aquilo que você está precisando. Nossos amigos aí do YouTube, que Deus abençoe todos vocês, que essa palavra venha produzir um grande efeito de milagre. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Glória a Deus.